tarde, pessoal. Seguimos aqui com o Semp Hub. Boa tarde, boa tarde, Fátima, a vocês que estão aqui nos acompanhando. A proposta desse painel ela é muito interessante porque, frequentemente, a gente discute o quanto todos os pilares da indústria criativa, eles alimentam e inspiram a publicidade hoje. A gente fala muito de como a influência, o entretenimento, a música e o cinema influenciam e inspiram a publicidade. Mas é raro a gente discutir o quanto a publicidade também é motor para todo esse ecossistema e essa indústria. E a proposta do Semp com esse painel é exatamente colocar isso em discussão. A gente tem aí música, entretenimento, cinema, games e uma série de pilares que formam essa teia da economia criativa. E eu quero começar com a Fátima, pedindo para você contar um pouco de como a sua trajetória levou à criação da Mind, que é uma das empresas hoje que melhor reflete talvez uma nova era dessa economia criativa, trazendo a influência como um ativo muito poderoso desse ecossistema econômico. Então, divide com a gente um pouquinho dessa trajetória e como que a Mind está posicionada hoje dentro dessa economia. Bom, quando eu criei a Mind em 2017, com a Preta, que era minha sócia, eu vim da Vevo, de música, e eu já escutava muito dos cantores. Quando eles ouviam, às vezes, de uma campanha que chegava, alguma coisa, eles falavam: Fátima, não tem como eu propor, eu ajudar, eu viajo o Brasil, eu sei como é, né, como são os lugares, as regiões, os comportamentos. E aí, quando a gente montou a Mind, eu falei com a Preta, a gente precisa ter um lugar, para falar de mercado de influência, é um mercado nacional. A gente precisa ter representatividade nacional aqui dentro para a gente entender verdadeiramente de influência. Então, isso em 2017, a gente colocou uma meta e até hoje, desde lá, a gente tem 50% dos funcionários pretos, 65% mulheres, muita representatividade LGBTQIA+, Nordeste, Norte, Sul, né, regionalidade. Então, a gente tem tudo isso lá dentro para conseguir entender o que a gente precisava e como a gente precisava se comunicar. Ter diversos lugares de fala para todo mundo ser representado, porque a gente viu que, no mercado de influência, para a gente entrar de verdade, a gente precisava entender do país e sair um pouco da bolha do que a gente vivia, que eu já ouvia dos cantores. Então, foi mais ou menos assim que a gente, desde 2017, surgiu com essa mentalidade de saber que era um mercado em transformação, em ebulição, que precisava ter essa representatividade lá dentro. Legal. Refletindo essa pluralidade da sociedade numa empresa que já é nativa dessa era, né? Isso. Você tem uma trajetória incrível aí na publicidade, desde a publicidade dita tradicional, até agora com a BTC, que é uma agência também que se ressignifica e reposiciona. Como que é estar dentro dessa economia criativa e, na sua avaliação, qual que é o peso, de fato, que a publicidade tem hoje? Existe um protagonismo da publicidade quando a gente olha para tanta efervescência de coisas que acontecem nessa economia, e qual é esse papel da publicidade? Bom, boa tarde a todos. Olha, você me colocou na idade da pedra, quase, né? Não, mas acho que a gente vem aí acompanhando uma transformação gigante nesses últimos 10 anos, né? E eu acho que eu sou criativo, sou diretor de arte. Hoje eu sou CEO de uma agência multinacional, BTC, francesa. E eu acho que o que sinto falta hoje é uma liderança de criativos nas grandes holdings, né? Porque ainda eu acho que precisamos ser drivados pela criatividade, né? As ferramentas estão aí, a tecnologia está aí, AI está aí. Então, eu acho que eu sinto falta muito dessa busca, né, de uma liderança criativa por trás dos negócios. E isso reflete diretamente nos resultados, né? A gente comprova isso, né? Por isso que eu acho que hoje, no nosso mercado, ainda tem vários criativos liderando as agências, e essas agências têm uma performance muito invejável, né? E no final do dia, é muito melhor colocar muitas ideias boas na rua, através de algoritmos ou mídias, etc., do que espalhar um monte de coisas ruins, né?
campanha ruim e campanha boa dão até o mesmo trabalho. É só você escolher, no momento certo, a coragem, né, de exercitar isso no seu dia a dia. Frequentemente, a gente discute sobre sustentabilidade do modelo do nosso mercado, o futuro do nosso mercado. E, em muitas discussões, a publicidade ela se une a outras disciplinas, como o entretenimento, a música, os games, que é um pouco do que se reflete no mercado de influência também. Qual que você acredita, Fátima, que é o pilar propulsor dessa economia hoje? É essa união? A tecnologia chega junto aí para impulsionar e dar escala para projetos que são criados aí de forma colaborativa e co-criativa entre influenciadores, artistas e agências. O que você acredita que é esse caminho? Não, com certeza. Eu acho que, assim como o Hélio falou sobre a questão do criativo, né? O creator, o influenciador, ele é um criativo também, mas é dentro do universo dele, para falar com os fãs dele. Quando a gente está falando de publicidade, o que eu tento sempre é colocar as agências, colocar os clientes em conjunto com eles, porque você tem que vender. Né? Tem que fazer um awareness, você tem que ter um resultado, não é simplesmente falar alguma coisa à toa, né? Jogar um conteúdo. Então, é necessário que o influenciador entenda do produto, entenda a criação, por que foi pensado daquele jeito, qual é a mensagem que querem passar, né? que a marca quer passar, que a agência quer passar, para que ele consiga transcrever dentro da criatividade dele. E eu acho que muitas vezes falta isso. Sai, às vezes, um canhão de essa é a comunicação, todo mundo fala isso. Isso pelo que eu recebo lá. Né? Vem uma criação como se fosse... isso aqui é o script. Todos os 20 influenciadores falam esse script. E sendo que eles são criativos diferentes e falam com seus públicos diferentes. Então, eu acredito aí para uma continuação de uma transformação, eles poderem criar, conhecendo mais o produto, porque muitas vezes eles não conhecem, confundem até, né, pelo que eles sabem no dia a dia, e como eles conseguem criar dentro da cabeça, né, vir da cabeça do criativo, pensando publicitariamente para uma venda, para um awareness de produto, e cada um poder fazer da sua forma, para a gente tentar expandir mais o resultado. Acho que trabalhar mais o influenciador e o digital, não como replicador, sabe? Mas como um impulsionador dos resultados. Não só uma relação transacional, mas uma relação estratégica de cocriação também. Você tocou num ponto interessante, que essa economia criativa contemporânea, que se ressignifica e reinventa, ela está muito pautada hoje por hipersegmentação, hiperfragmentação. Então, as mensagens, elas também são precisam ser muito personalizadas e direcionadas para comunidades, para a cultura daquela comunidade. Como que isso mexe internamente na dinâmica da agência, na dinâmica da criação, e como se comunicar com esse ecossistema e com essa era da hipersegmentação? Acho que primeiro os criativos tiveram que aprender a ressignificar o modelo de como trabalhar na criação, né? Era muito mais fácil, talvez, quando eu estava começando na minha carreira, que era fazer um filme, um outdoor, uma página dupla na revista e rádio, e pronto, acabou, né? E óbvio que hoje você starta todo um processo quando a campanha vai para a rua. Então, a forma de criar, como você lidar com os dados, né? Nós hoje somos, né, influenciados pelos dados, de como espalhar melhor com os influenciadores, né? Porque, no final, o influenciador também é mídia, é veículo, né? Dentro de um formato, de um jeito de eles se comunicarem, mas ter uma única estratégia. Eu sempre falo assim, tem que ter um fio condutor, né? E saber lidar e maestrar, vamos dizer assim, esse fio condutor para comunicar melhor, ou encontrar um formato que eu atenda desde do A gargalhada, ou da classe mais baixa, ou diversas formas de público, porque a realidade é eu tenho que entender para quem eu estou falando. Né? Eu posso estar falando a coisa mais banal aqui, por ser um criativo, mas no final do dia é isso. Eu preciso ter ideias relevantes, né? Importantes, criativos,
para que eu possa atingir esse público da melhor forma possível. Legal. E falando em ideias e da onde vêm essas ideias, que é um dos grandes ativos dessa nossa indústria, nas últimas semanas, especialmente, a gente tem discutido muito de que forma tecnologia, inteligência artificial, a IA generativa, na esteira aí do sucesso do chatbot, também terminou o South by Southwest agora, que IA foi o grande tema do festival. Você estava lá, e a gente discutiu, refletiu muito na carta que saiu essa semana aí dos mais de 1.000 pessoas assinando. Foram reflexões que aconteceram muito lá em Austin, no South by Southwest. E aí, quando a gente olha para a economia criativa, isso está acontecendo, porque a economia criativa ela tem uma natureza muito dinâmica, ela tem tecnologia junto, as startups impulsionam. A inteligência artificial já está acontecendo na automação de vários processos dentro da publicidade. E estamos falando de eficiência. Dificilmente isso vai voltar para trás. De que forma trabalhar o valor do talento humano e a criatividade num contexto de transformação que é exponencial e não está nas nossas mãos, de que forma que isso vai acontecer? Qual a importância das pessoas? Eu vou puxar... Eu acho que é saber pedir, né? É saber pedir, saber como impulsionar e obter esses dados para eu conseguir garantir sempre a melhor informação para poder trabalhar. Né? É óbvio que e é assustador, né? A inteligência artificial, o ChatGPT, né? Todas as ferramentas que estão aparecendo hoje. Eu me lembro no meu tempo, vamos dizer assim, de diretor de arte em agência, onde para fazer uma imagem, uma referência, eu tinha que montar através do Photoshop, encontrar várias imagens e no Photoshop grudar tudo e achar e desenhar da melhor forma possível a representatividade da ideia naquela imagem. Hoje, né, com inteligência artificial, você pede e praticamente sai a imagem pronta. Você digita no Word, né, e sai a imagem. Só que aí volta é o olho, é a curadoria. Pode vir 300 mil imagens. Você vai ter que saber pedir para entender o que você quer demonstrar, talvez na parte artística, como diretor de arte, para atender uma necessidade do cliente. Né? Porque no final do dia a gente está botando trabalho para o cliente vender, né? Para o cliente ter um resultado. Então, eu acho que a curadoria, os prompters, né? Como estão querendo falar, né? É transformar isso o melhor jeito de obter uma qualidade final de trabalho. É difícil, a gente vai enfrentar muitas coisas ainda, né? Eu vi outro dia uma agência dizendo que nós contratamos o primeiro AI interno ou alguém, um criativo de AI. Legal, mas não deixa de ser nós no dia a dia pesquisando, trabalhando, buscando informação. A tecnologia veio para ajudar. Basta a gente agora entender e direcionar. Eu acho que tem um pouco ainda... talvez vai banalizar muitas coisas. Né? Porque a tecnologia acaba ajudando a banalizar ou a nivelar, talvez, por baixo, elementos de criatividade, de qualidade. E eu acho que cabe às grandes marcas investirem também, né, na curadoria, de quem está por trás, né, da minha marca. Quem vai fazer a curadoria, quem vai cuidar dessa marca. Então, vai ser um desafio gigante. É um desafio. A gente está desaprendendo e aprendendo o tempo todo. Foi a grande discussão do SX, né? Desaprender para aprender. E aí vale resgatar uma fala incrível da Esther Perel no palco do festival, que é, ok, a inteligência artificial está aí, a tecnologia está transformando a indústria e a economia criativa, mas não esqueçamos, estamos vivos. Ela lembrou a gente do óbvio, né? Estamos vivos. E eu acho que falta um pouco da espontaneidade, que eu acho que se perdeu nos últimos... Óbvio, com a pandemia, todo mundo em casa, os calls, eu brinco, né? Virou um call parade, né? Porque não acabava, era um call atrás do outro, né? E você não respira, você tem medo que a tela alguém pode estar gravando, você perde a espontaneidade. Você perde. Então, ou você vira um blogueiro
Porque você lidar com a câmera, né? Todo mundo que faz call, que sabe, ou você olha para a lente, ou você olha para a tela. Porque no momento que você olha para a lente, ele sabe que você está olhando nos seus olhos. Quando você olha para a tela, você quer ver a reação, body language, que não é body language, é head language, né? Então, é uma dinâmica nova. Por isso que eu acho resgatar o olho no olho, estar aqui presente, todo mundo, se eu vejo reação, é muito melhor. E eu acho que o improviso, a espontaneidade, traz para a criatividade coisas que é um insight. Putz, como é que eu não pensei nisso antes? A gente está aqui num contexto do SEMP, que é uma instituição que preza muito pelo contexto e pelo valor de ecossistema. E somos todos, dentro dessa indústria, parte desse ecossistema. Embora a BTC, Mind e outras tantas empresas estejam atuando com orientações e disciplinas diferentes, a gente faz parte de um ecossistema, e se esse ecossistema vai bem, geralmente todos os personagens desse ecossistema costumam a se impulsionar também. Vocês que são líderes de empresas hoje bastante protagonistas nessa transformação, de que forma vocês acreditam que essa relação de interdependência entre os diversos pontos desse ecossistema podem ser azeitadas para que a gente construa um futuro para a nossa indústria sustentável? Fátima. Eu acho de extrema importância a gente ter em mente que todos os veículos se complementam. Principalmente aí, falando um pouco do que a gente, né, do que estava falando sobre pessoas, né? O Brasil, ele ainda é um país que você tem pouco acesso digital, né? A gente sai de São Paulo na estrada, não pega celular, né? Você vai para o Nordeste, para o Norte, pouquíssimo acesso. Então, existe, óbvio, que eu sempre falo, vamos comemorar, porque só vai crescer, né? Porque hoje é pequenininho. Mas eu acho que existe a complementariedade dos meios, que é muito importante. Eu não acho que ninguém vai matar ninguém. Eu mesma, em música, por exemplo, música é uma coisa que não tem máquina. Por mais, você tem máquina para mixar, mas todos os testes feitos, peguei 5 maiores hits e fiz a música de sucesso. Peguei os 50 músicas mais tocadas e fiz a música de sucesso. Ela não vira uma música de sucesso. Por quê? A máquina não funciona na música. Ainda. A máquina funciona para fazer um sonzinho melhor, uma coisinha melhor. Mas o coração, a pessoa que canta, ainda conta. Então, eu acho que quando a gente fala de rádio, por exemplo, para a música é imprescindível rádio. E, às vezes, eu escuto as pessoas, rádio morreu. Rádio não morreu, o Brasil inteiro. Shows giram por conta de rádio. Então, acho que tem uma complementariedade que não é ainda trabalhada como deveria. Eu acho que existe, mas eu acho que muitas vezes a gente, e estou falando de todos nós aqui, esquecemos que estamos em São Paulo, onde tem tudo funcionando. Saiu daqui, não tem mais. Então, será que você está falando lá com aquela cidadezinha na rádio? Será que você está falando usando aquele influenciador que é grande, sabe, em Manaus? Como você está comunicando a sua marca nacionalmente? Né? Como você complementa os meios hoje disponíveis? Eu vejo muitas vezes que os eventos patrocinados são todos aqui. Que evento a sua marca patrocina lá em cima? Tem eventos que tem 100 mil pessoas no Nordeste. Não tem ninguém aqui nem fica sabendo. Então, acho que essa complementariedade é muito importante ainda darmos esse passo. A gente não deu esse passo ainda. A gente, às vezes, está pensando em AI, em robozinho, e a gente não está conversando dentro do próprio país ainda com as pessoas, sabe? Porque você não tem inclusão. Pode ser que 10, 20 anos isso mude, mas e hoje? Será que isso está sendo usado da melhor forma? Então, eu acho que ainda tem um caminho ainda do que temos hoje disponível e acesso para todos para ser trabalhado. Fortalecer o ecossistema, né? E você, sua contribuição aí nesse sentido? Eu acho que, pelo fato de a gente estarmos nessa liderança, eu me sinto na obrigação de juntar todo mundo, né? E ser o mais próximo possível dos amigos e também, entre aspas, dos inimigos. Na verdade, não são inimigos, são competidores, né? A nossa relação, e eu acho que aqui eu posso falar de carteirinha, se a minha relação com o mercado, eu acho que é a melhor
possível. Não sei de alguém que fale mal da BTC ou de mim, mas porque eu construí uma reputação. E é uma liderança que através da sua reputação, você cria novos laços, uma nova importância dentro do mercado e para fazer a nossa indústria crescer. A única forma de sobrevivência é essa. Eu sempre gosto de falar assim, puta, eu quero dividir uma lasanha com todo mundo. Não quero comer sozinho. Então, eu acho que a gente está nesse momento novo de colaboração, de saber que existem outras formas de criar e de liderar uma indústria criativa. Eu dependo dessa audiência aqui. Sim. Eu dependo da Fátima. Eu dependo de você estar moderando. Então, eu acho que é muito importante estar aberto. E eu fico feliz de me convidaram e assim, eu sei que o SEMP tem às vezes até uma forma mais institucionalmente duro falando, mas não pode. Nós temos que ter mais jovens aqui. Eu acho que a audiência hoje é como trazer essa nova liderança para estar sentado aqui discutindo o nosso futuro. Porque eu aprendo com a molecada que está chegando. E eu preciso dessa molecada que está chegando. E então, pegando esse gancho para a gente fechar rapidamente aqui, para ficar no tempo, num contexto de muitas transformações, e algumas delas a gente já falou aqui, de que forma cada um de vocês enxerga o negócio de vocês adiante, no futuro, e quais são os pilares que vai levar a nossa indústria criativa adiante? Fátima. Bom, eu acho que vai crescer bastante, né? Como eu falei, as redes sociais ainda, o acesso digital ainda não é grande, né? No Brasil, você tem ainda aí bastante falta de acesso, de antena, né? Acesso físico mesmo. Então, acho que vai crescer bastante. Eu acho que quando você fala em relação à publicidade, eu acho que também tem um movimento. E uma coisa que eu sempre falo eu acho engraçado que o influenciador, ele recebe um briefing de uma coisa pronta. E aí as marcas falam assim, é que a gente não está acostumado, a gente prefere que ele faça assim, fale igual o comercial. Mas ele esquece que o merchan na novela, ele deixa o autor criar. Ele deixa o autor criar a melhor forma de falar o produto dele para a audiência da novela. E o influenciador nada mais é do que o método do merchan da novela. E ninguém enxerga isso. Então, assim, eu acho que tem caminhos aí a mudarem, a se adaptar ao que tem hoje e a crescer ainda mais. Eu acredito muito no mercado de influência, né? Onde cada vez se torna mais orgânico e verdadeiro a pessoa mostrar a marca que ela usa, os resultados que ela dá. E a gente vê aí todo o caos que causou a base da Virgínia. Não sei se vocês viram, que ela falou que era maravilhosa e, de repente, já veio 40 aí, depredaram com a base. Então, cada vez mais essa verdade vir à tona nessa transformação. Eu acho que tem um crescimento muito grande e um vínculo com todos os meios e marcas que querem transitar dentro desse território. Legal. Gente, para mim, continuar convicto que a criatividade pode melhorar a vida de qualquer um daqui. Eu acho que é um motor da indústria, é um motor de transformação, e se a liderança e as pessoas não apostarem e serem convictos, porque é muito fácil, minha agência é criativa, mas cadê? Né? E a criatividade não quer dizer só o trabalho final, é solucionar problemas, de ter uma atuação com o seu cliente de uma maneira mais inusitada, de ver por um outro olhar. Né? Prêmios, super importante. Eu acho que é um balizador, é uma referência, mas a gente não pode ser vítima dos prêmios. Eu adoro ganhar prêmios, eu quero ganhar prêmios. A minha carreira toda veio, mas eu entendo que no dia que você ganhou o prêmio, você esconde, joga fora, não tem nenhum prêmio pendurado, né? Porque no outro dia é um outro problema e é uma outra história. Legal, a gente está com o tempo contadinho aqui. Eu acho que foi um papo que abre muitas janelas de discussão, mas com certeza consolida a potência da criatividade, do talento humano,
do ecossistema no qual a gente está inserido e das conexões. Obrigado, Er. Obrigado, Fátima. Obrigado, Obrigada, sempre. Obrigado a gente. vocês. Tchau.